Uma jovem freira escreve uma carta e divulga um segredo que mantinha desde a infância. Mas o Vaticano teme que o conteúdo explosivo da mensagem abale o mundo e a mantenha escondida por quase 50 anos. Será que meio século atrás fomos avisados que, se não mudássemos de atitude, seria o nosso fim? Nesse caso, quem ouviu o aviso? E quem nos avisou? A profecia perdida de Fátima. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? 1917, proximidades do vilarejo de Fátima, Portugal. 3 filhos de pastores afirmam terem tido visões da Virgem Maria. Segundo a lenda, a aparição contou a eles 3 enigmáticos segredos sobre o triste futuro da humanidade. Cercada de mistério por 83 anos, a última parte da profecia pode ter previsto o maior dos cataclismos. Uma terceira guerra mundial nuclear que daria fim à nossa existência. Houve muita especulação sobre o segredo, o que ele escondia, por que não foi revelado. Será que falava sobre o fim do mundo? O segredo tinha a ver com coisas muito devastadoras, ou o fim do mundo, como hoje o conhecemos. Vamos analisar se os 3 segredos de Fátima têm ligação com eventos reais do nosso turbulento passado. E se a terceira e última profecia descreve o planeta queimando nas chamas da Terceira Guerra Mundial. Caso outras profecias coincidam com tal teoria, esta pode ser a prova do efeito Nostradamus. 1917. Com a eclosão da Primeira Grande Guerra, massacres, doenças e morte devastaram a Europa. Nesses dias difíceis, circulavam boatos de uma mensagem supostamente enviada por um emissário de Deus. As pessoas souberam que alguma coisa aconteceu ali, algo sobrenatural. Em 13 de maio, Lúcia Santos, de 10 anos, e seus primos mais jovens, Jacinta e Francisco Marto, caminhavam por uma campina. Segundo o relato das crianças, de repente elas viram uma luz. Uma imagem e uma nuvem surgiu diante deles. Lúcia recorda que era uma mulher revestida de branco, mais brilhante que o sol. Eles perguntaram, quem é você? E ela disse, sou Nossa Senhora. De onde você veio? Bom, eu vim do céu. E o que você quer? Eu quero que vocês venham aqui todo dia 13. Então assim, de maio até outubro, sempre no dia 13 de cada mês, Nossa Senhora deu a eles uma importante mensagem. Segundo as crianças, as mensagens alertavam que a humanidade havia despertado a ira de Deus com seus atos pecaminosos, e a punição viria por meio da guerra e da aniquilação. Maria convenceu as 3 crianças a voltarem à campina todo dia 13, e assim ela revelaria como a humanidade poderia se redimir. Elas concordaram em retornar e receber as instruções. Segundo a história, depois da primeira aparição de Maria, Lúcia decidiu que os 3 manteriam em segredo, mas a jovem Jacinta não conseguiu conter a alegria e contou à mãe, e logo a notícia se espalhou. E apesar das fortes tradições religiosas da cidade, houve quem duvidasse da história das crianças. Quando o boato começou a se espalhar, a maioria das pessoas achou que fosse fantasia de criança. Mas ao responder a um interrogatório individual, as crianças apresentaram um relato consistente e relembraram detalhes mínimos do encontro, algo incomum para crianças ainda tão jovens. Eles se mantiveram fiéis à mesma versão dos fatos. E isso ajudou as pessoas a acreditarem porque 3 crianças pequenas, algumas vezes mesmo sob ameaças de morte, insistiam em confessar uma história que não fosse verdade.
No mês seguinte, dezenas de campesinos acompanharam as crianças à campina para conferir se a Virgem Maria apareceria como prometido. Segundo relatos posteriores, alguns foram por duvidarem das crianças. Muitos outros queriam acreditar, mas tudo o que viram foram as crianças entrarem em transe durante a suposta aparição de Maria. Mesmo assim, com o passar das semanas, o interesse crescia cada vez mais. A multidão foi crescendo e cada vez mais gente passou a acreditar, apesar de não verem nada. Segundo as crianças, em 13 de julho de 1917, a data da terceira aparição, Maria cumpriu a promessa de revelar quais os pecados da humanidade, como ela poderia se redimir e quais horrores sofreria caso continuasse a ofender Deus. Ela teria contado 3 profecias secretas que as crianças não poderiam revelar até chegar a hora certa. Décadas se passaram, e Lúcia sabia que, quando essa hora chegasse, ninguém acreditaria na mensagem a menos que houvesse uma prova irrefutável de que era um recado divino. As crianças disseram à Virgem Maria: estamos tentando fazer as pessoas acreditarem em nós, mas encontramos muitos obstáculos. E a Virgem Maria disse: em 13 de outubro, por volta do meio-dia, eu farei um milagre para que todos testemunhem. E nesse dia, a data da última aparição, relatos descrevem que 70 mil pessoas se reuniram no campo Lamacento sob uma forte chuva e testemunharam o que ficou conhecido como o Milagre do Sol. A maneira como meu avô descrevia, o céu se abriu e lá estava o sol. Lindo, em cores maravilhosas. Parecia estar dançando. Era assim que ele descrevia, o sol estava dançando no céu. Muita gente achou que fosse o fim do mundo. Ao longo de quilômetros, pessoas viram esse estupendo sinal no céu. Outras 15 mil pessoas ou mais viram em um raio de 30 quilômetros em todas as direções. Impossível estarem todos bêbados. Seria necessário algo catastrófico que explicasse uma histeria em massa como essa. Não existem provas fotográficas da suposta aparição, mas a maioria dos peritos concorda que, devido às leis físicas do universo, é impossível o Sol fazer zigue-zague no céu. Do ponto de vista científico, posso afirmar que fisicamente isso não aconteceu. O Sol não muda de rota. Ele não muda de posição, e se isso acontecesse, a vida no planeta Terra acabaria sendo imediatamente extinta. Não contradigo a experiência coletiva, apenas nego a interpretação de tal experiência. Mesmo assim, o Vaticano, instituição católica mundial suprema, até hoje mantém uma posição firme sobre os eventos presenciados naquela tarde chuvosa de sábado. A igreja é extremamente cuidadosa quando determina se existe ou não uma razão para acreditar que uma aparição realmente aconteceu, e faz uma investigação profunda para proteger sua credibilidade. O Milagre do Sol aconteceu em 13 de outubro de 1917 e foi uma experiência intensa vivida por 70 mil pessoas. A igreja acredita que se trata de uma intervenção divina e a aceita como um verdadeiro milagre. Um ano depois das supostas aparições, uma epidemia de gripe assolou a Europa. As 2 crianças menores sucumbiram à doença sem nunca pronunciar uma palavra sobre a profecia secreta. Já Lúcia, a mais velha, sobreviveu e alguns anos depois entrou para um convento. Mas foi somente em 1941 que a irmã finalmente sentiu que era hora de revelar o conteúdo do chamado Primeiro Segredo. Nossa Senhora nos mostrou um vasto mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhado nesse fogo, havia demônios e almas em forma humana, como brasa incandescente, enegrecida ou cor de bronze, entre gritos e gemidos de dor e desespero. Nossa Senhora estava nos dizendo que encontraremos a morte e o julgamento se levarmos uma vida errada,
pecaminosa e morreremos longe da graça de Deus. Se o ofendermos, estaremos perdidos.